Começa hoje o processo para a compra de ações da Eletrobras com o FGTS. A produção industrial tem variação positiva em abril e você vai ver também. Corpo da última vítima da tragédia em Pernambuco é encontrado. Chuvas mataram 128 pessoas e deixaram mais de 9 mil desabrigadas. Invasão da Ucrânia completa 100 dias e parece estar longe do fim. Na Alemanha, trem descarrila e deixa mortos e feridos. Jubileu de Platina entra no segundo dia sem a presença da rainha. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 2 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. E vamos todos juntos dar uma olhada nos destaques desta sexta-feira no Brasil e no mundo. E olha só, a gente começa falando de economia. A produção industrial aumentou pelo terceiro mês seguido, em abril. Apesar disso, o resultado ainda segue abaixo do nível pré-pandemia. O avanço em abril de 0,1% ainda foi insuficiente para reverter o tombo do setor nos últimos 12 meses. E embora tenha sido a terceira alta mensal seguida, no ano, a indústria acumula perda. Segundo o IBGE, em relação a abril do ano passado, houve queda. A produção industrial do país ainda se encontra abaixo do patamar pré-pandemia. O aumento do custo de produção e a escassez de algumas matérias-primas são os principais fatores que justificam a menor intensidade do ritmo da produção industrial no país. Em abril, 16 das 26 atividades industriais investigadas pelo IBGE apresentaram crescimento frente a março. O destaque ficou por conta da atividade de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que avançou em 2 meses seguidos e respondeu pela principal influência positiva no resultado do mês. Também se destacaram os setores de bebidas e outros produtos químicos. Já dentre as 10 atividades com queda na produção no período, estão os produtos alimentícios e de veículos automotores. A partir de hoje, 40 milhões de trabalhadores poderão investir em ações da Eletrobras, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O prazo para a reserva vai até a quarta-feira e cada investidor poderá aplicar até 50% do saldo do benefício. Os trabalhadores com carteira assinada vão poder manifestar interesse na compra de ações da Eletrobras com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O prazo para reservar as ações da companhia estatal, que passa por processo de privatização, vai até o dia 8. A operação não representa a compra efetiva das ações, que vai acontecer somente quando for realizado o leilão da companhia elétrica. Mas o procedimento é necessário para confirmar o interesse pelas ações da estatal. Com a privatização, o governo federal quer reduzir a participação na Eletrobras de 72% para no máximo 45%. O trabalhador pode usar um limite de até a metade do saldo da conta do Fundo de Garantia para o investimento. No caso do empregado ter mais de uma conta no FGTS, ele pode usar até 50% do saldo de cada uma na aplicação. O investidor deve ficar atento aos riscos da operação. Como o mercado de ações é variável, os papéis da Eletrobras estarão sujeitos a oscilações do mercado financeiro. O trabalhador deve observar a evolução dos papéis a longo prazo. O investimento tem o prazo mínimo de 1 ano. O pedido de reserva deve ser feito diretamente nas páginas de bancos e de corretoras que mantêm fundos mútuos de privatização ligados ao FGTS. E esse mercado de ações vem se tornando cada vez mais popular no Brasil, mas ainda há muita dúvida em relação a esse tipo de negócio para grande parte da população. Por isso, para explicar quais podem ser as vantagens e também os riscos desse investimento da Eletrobras, nós contamos hoje com a participação de um profissional que entende do assunto, o especialista em finanças Rodil Kroll. Primeiro, Rodil, muito boa tarde, né? Obrigado por atender o nosso convite e eu gostaria que você começasse explicando como funciona esse processo de aquisição. Primeiro, é importante lembrar que deve-se procurar um banco ou uma corretora e nesse momento, né, não é feita a compra de fato, mas uma reserva. É mais ou menos isso, Rodil? É isso mesmo. Deixa eu dar um passinho para trás e agradecer muito esse convite, porque eu estou preocupado. Acho uma excelente medida poder investir parte do seu FGTS, mas
isto poderá mexer com o ânimo, a vida e o bolso de muita gente. Então, acho que é bom realmente começar a explicar o processo. O processo, como vocês bem falaram, adiantaram, é um processo, por enquanto, de reserva e tem algumas restrições. E aí que eu quero colocar um pouco a minha ênfase neste ponto, porque as restrições, de um lado, servem para que isso não seja simplesmente um saque, certo? A pessoa entra, investe 50% do FGTS, depois acontece a compra das ações, 3 dias depois vende e embolsa o dinheiro. Então, isso seria praticamente um saque. Daí a restrição de conservar as ações por pelo menos 12 meses. Isso por um lado, uma proteção do próprio fundo, para não ter um saque através dessas ações, e, por outro lado, uma proteção do próprio trabalhador que vai investir. Por quê? Porque, obviamente, trata-se de um investimento de risco, certo? Então, o fato de se trabalhar neste momento com um prazo que não é um médio prazo, mas é um prazo maior que um curto prazo, certo? Esses 12 meses, significa que a pessoa, nesse prazo, terá uma chance de realmente toda a atividade da empresa se estabilizar, já trabalhar com a nova estrutura de governança corporativa e a ação ter algum ganho. Senhor Rodil, o senhor fala agora com a Daniela Parisi, muito prazer. E a sua preocupação é a mesma que a nossa, por isso a importância dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Eu queria que o senhor falasse com relação assim, às pessoas que realmente escolherem por participar, por comprar, qual seria um valor indicável? Aí, essa existe pergunta esse número mágico? Porque não existe número mágico, depende de cada um. Se a pessoa tem um FGTS de 200 mil reais, ele vai poder ir até 100 mil reais. Tá? Exatamente. Agora, por isso. O limite é alto. Saindo desse ponto do cassino que eu citei, quer dizer, se eu não estou comprando para especular e para achar que vou ter um lucro em curtíssimo prazo, a primeira coisa que eu faria é sentar com alguém da área de investimentos do banco onde eu tenho conta. Porque, obviamente, eles acompanham muito mais do que qualquer um de nós mortais o próprio andamento do mercado e tem alguma projeção do que vai acontecer com essa ação no médio prazo. Você tem o FGTS, você vai ser demitido, ainda vai receber a multa, isso vai dar para segurar o orçamento familiar por algum tempo. Se você tirar a metade disso e investir por uma coisa que vai ficar presa 12 meses, você está perdido. Então, por isso, eu não daria nenhum tipo de fórmula mágica, porque não existe. Mas a pessoa tem que sentar, ou com algum gerente do banco onde opera, ou com algum conhecido amigo que esteja acostumado com as variações e o andar do mercado de ações no Brasil, e aí tomar alguma decisão. Muito obrigada, senhor Rodil, pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, senhor Rodil, e obrigado pelos esclarecimentos. Termina hoje o prazo para aderir ao parcelamento especial do Simples. O programa pretende ajudar pequenos negócios afetados pela pandemia do coronavírus. As micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais devem se apressar para pedir adesão ao programa de reescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional, o RELP. O programa permite que os empresários que tiveram seus negócios afetados pela pandemia de Covid-19 renegociem suas dívidas em até 15 anos. Todas as dívidas apuradas pelo Simples Nacional até o último mês de fevereiro podem ser parceladas. A adesão pode ser feita pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal, o EICAC, ou pelo portal do Simples Nacional.
Os acordos de renegociação de dívidas prevêem descontos de até 90% nas multas e nos juros de mora e de até 100% dos encargos legais. Também deve ter desconto na parcela de entrada proporcional à perda de faturamento. Quem foi mais afetado pagará menos. E a cidade de São Paulo e outros municípios paulistas já aplicam a 5ª dose da vacina contra a Covid em idosos com baixa imunidade. O Ministério da Saúde anunciou que também vai liberar a 4ª dose da vacina a quem tem 50 anos ou mais. A 3ª dose de reforço é restrita para maiores de 60 anos, imunodeprimidos e que receberam a 2ª dose adicional há mais de 4 meses. Para a aplicação, é necessário apresentar documento de identificação, comprovante de vacinação físico ou digital e um comprovante da condição de risco. A comprovação da imunossupressão pode ser feita por meio de receitas médicas ou relatórios físicos ou digitais com carimbo do médico e emitidos há menos de 2 anos. A dose de reforço pode ser aplicada após 4 meses do recebimento da última dose. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que vai liberar nos próximos dias a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 a todos que tiverem mais de 50 anos e a profissionais da saúde. De acordo com ele, o país tem vacina suficiente para avançar no 2º reforço para esta faixa etária. A ampliação da 4ª dose para novos públicos segue o que já vem sendo adotado por algumas localidades, como o estado do Mato Grosso do Sul, o Distrito Federal e a Prefeitura de Manaus. Em Teresina, o cronograma é ainda mais acelerado, prevendo imunização com a 4ª dose para pessoas acima de 40 anos. E mais um lembrete, o Ministério da Saúde prorrogou até o dia 24 a campanha nacional de vacinação contra a gripe e o sarampo para os grupos prioritários. O restante da população poderá receber a vacina a partir do dia 25 de julho. E mudando de assunto, os bombeiros encerraram as buscas em Pernambuco após encontrar o corpo da última vítima desaparecida após as fortes chuvas. Com isso, o total de óbitos subiu para 128. A maioria das vítimas morreu soterrada em deslizamentos de barreiras no Grande Recife. O corpo da última pessoa desaparecida foi encontrado em Camaragibe nesta sexta-feira. O desastre deixou mais de 9.300 pessoas desabrigadas, que estão alojadas em 111 instituições e 27 municípios. No total, 51 cidades de Pernambuco tiveram algum tipo de prejuízo em consequência da chuva e 31 decretaram estado de emergência. 14 destes foram cadastrados no Sistema Integrado de Informações de Desastres e estão aptas a receber recursos de recuperação de danos provocados pelo temporal. E hoje voltou a chover forte no estado pernambucano, o que aumenta o risco de novos deslizamentos. Ruas ficaram alagadas em Recife, Olinda e em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana. A previsão do tempo indica mais chuva no final de semana. Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver. Guerra na Ucrânia completa 100 dias e parece estar longe do fim. E você vai ver também, acidente com trem na Alemanha deixa 3 pessoas mortas. Nós voltamos daqui a pouquinho. E nós estamos de volta ao vivo, pontualmente são 13 horas e 21 minutos pelo horário de Brasília. E agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. A guerra na Ucrânia chega hoje a uma triste data, completa 100 dias. 100 dias de muitas perdas e destruição. Em um comunicado, o secretário-geral adjunto e coordenador de crises da ONU para a Ucrânia, Amin Awad, afirmou que o conflito não terá vencedor. No texto, o funcionário da ONU disse que precisamos de paz e que a guerra deve cessar. As negociações entre Rússia e Ucrânia estão paralisadas há várias semanas. Awad destacou que a invasão russa, iniciada em 24 de fevereiro, teve um preço elevado para os civis.
Ele citou a destruição e a devastação de cidades e localidades, assim como perdas de vidas, casas, empregos e perspectivas. Há semanas, os exércitos ucraniano e russo se enfrentam no leste do país, na bacia de mineração de Donbass e no sul, onde Moscou já mencionou a possibilidade de convocar referendos com o objetivo de anexar os territórios ocupados. A UAD afirmou ainda que em pouco menos de 3 meses, quase 14 milhões de ucranianos foram obrigados a fugir de suas casas, a maioria mulheres e crianças. O secretário-geral adjunto disse que este fenômeno não tem precedentes na história. E nesse triste aniversário, os ucranianos fazem um apelo aos países aliados para que não parem de enviar ajuda militar. Em dias, os ucranianos convivem com o pesadelo da guerra. Os que permaneceram em áreas que estão sob controle de Kiev, assim como a capital, tentam manter a esperança em dias melhores, mas a rotina é completamente afetada pelo conflito. É muito difícil emocionalmente, é muito difícil se concentrar em outra coisa que não seja a guerra, e é muito difícil estudar nessas circunstâncias. Nas ruas, todos parecem ter histórias para contar sobre pessoas próximas que não resistiram à guerra. Meu marido defendeu Kiev e agora está servindo na região de Mykolaiv. Uma prima do meu marido é de Mariupol. Os filhos sobreviveram, mas ela e o marido morreram. Desde o começo do conflito, a Ucrânia vem recebendo ajuda militar e financeira de vários países, assim como a imposição de duras sanções contra a Rússia, em uma tentativa de parar a ofensiva ordenada pelo presidente Vladimir Putin. Mas com o passar do tempo, muitos temem que esse apoio fundamental seja deixado de lado. Acho que a guerra vai durar bastante e não vai acabar tão cedo. De acordo com a minha previsão, vai durar pelo menos mais 6 meses. Vai depender do fornecimento de armas para nós, do espírito de nossos soldados e também das sanções. A Ucrânia acumula mortes de civis e militares, destruição e um deslocamento sem precedentes da população. Mesmo assim, durante o conflito que se estende há mais tempo do que gostariam, os ucranianos se esforçam para manter a esperança. Em todo caso, esta guerra não é eterna. A verdade está conosco, o que significa que teremos a vitória. É uma questão de tempo. Um trem descarrilou nesta sexta-feira no sul da Alemanha, deixando pelo menos 3 mortos e dezenas de feridos. Segundo informações iniciais da polícia, o trem estaria muito cheio no momento do acidente. O descarrilamento de um trem regional nos Alpes Bávaros, no sul da Alemanha, deixou mortos e feridos nesta sexta-feira. A polícia bávara afirmou em um comunicado que vários vagões do trem que cobriam a rota entre Garmisch-Partenkirchen e Munique descarrilaram em Borgheim. Um porta-voz de uma autoridade local citou mais de 60 feridos, 16 deles em estado grave. Equipes alemãs atuam na área do acidente e também foram enviados socorristas da Áustria para ajudar nas tarefas de resgate. Imagens divulgadas pela imprensa alemã mostram o trem regional descarrilado, com os vagões tortos em uma área arborizada. As vítimas foram atendidas no local por médicos. A causa do acidente ou o número exato de feridos ainda não foram divulgados. O acidente ocorreu a dezenas de quilômetros do local onde será realizada a cúpula dos líderes do G7 no final de junho, um complexo de 5 estrelas no castelo de Elmau. Os 4 dias do jubileu de platina da Rainha da Inglaterra começaram ontem, mas a homenageada foi a grande ausência na festa hoje. Elizabeth II cancelou sua participação nos eventos programados para esta sexta-feira. O Palácio de Buckingham divulgou que Elizabeth II gostou muito do desfile por seu jubileu nesta quinta-feira e do desfile aéreo, mas sentiu um certo mal-estar. O anúncio reacende as preocupações com a deterioração da saúde da popular monarca de 96 anos, que tem dificuldade para andar e cujas aparições oficiais se tornaram cada vez mais raras desde que passou uma noite no hospital em outubro. Nesta quinta-feira, vestida com um casaco e chapéu azul, a monarca apareceu na sacada do Palácio de Buckingham, sorridente, ao lado de seu primo, o Duque de Kent, coronel da Guarda Escocesa,
enquanto 1.500 soldados com bandas musicais e centenas de cavalos marcharam no tradicional desfile do estandarte. Apesar do anúncio de sua ausência da missa, a rainha participou na noite desta quinta-feira da iluminação remota de uma enorme escultura em frente a Buckingham, que representa uma árvore de 21 metros de altura. E olha só, o brasileiro Victor Correia Espanha, de 28 anos, que foi sorteado pela empresa Blue Origin para uma viagem espacial, já participou do treinamento oficial e deve embarcar amanhã. O 5º voo tripulado da Blue Origin estava previsto inicialmente para o dia 20 de maio, mas precisou ser adiado após uma revisão de data. O lançamento está marcado para este sábado, às 10 horas da manhã, pelo horário de Brasília, na região oeste do Texas. E a viagem à borda do espaço deve durar cerca de 10 minutos. Com o feito, Victor Espanha deve se tornar, o primeiro brasileiro a participar de uma viagem de turismo espacial e o segundo a ir ao espaço. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13h50 eu volto com mais notícias para você. Uma ótima sexta-feira para você e até mais. Até mais.